Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula do mini curso básico ODR feito pelo PET-CC. Hoje nós iremos falar na aula 2 sobre dados ou sobre variáveis. Então, o que são dados? Os tipos primitivos de dados, os tipos de dados, a importação de dados, exportações de dados. Então, todos esses conceitos básicos de dados que a gente comentou, pincelou nas últimas aulas, nós iremos aprofundar nessa aula e realmente entender todos os seus conceitos. Então, primeiramente, o que são dados? Um dado é qualquer informação que pode ser coletada, registrada e processada por um sistema. Ou seja, qualquer informação que vocês consigam extrair de um contexto, a gente pode considerar um dado e é o que a gente vai utilizar como uma informação para descobrir outras informações. Então, ele pode ser numérico, textual, visual ou de qualquer outro tipo e sempre vai servir como base para análises, para tomada de decisões ou para qualquer operação computacional ou operação dos próprios projetos que existem que necessitam de dados. Então, os dados por si só, eles são elementos brutos, que são os diretamente coletados, mas quando a gente processa eles, quando a gente organiza eles e, por fim, a gente vai interpretar eles podem se transformar em um conhecimento. E esse conhecimento é que a gente busca, já que eles são essenciais para praticamente todas as áreas, desde ciências, negócios, a agropecuária, até tecnologia e pesquisa, todas as áreas precisam de informações, de conhecimento para conseguir extrair algo para melhorar no futuro. Então, é por isso que esses dados, eles são essenciais e devem ser armazenados para a gente conseguir utilizar eles no futuro. Então, primeiramente, sobre os tipos primitivos de dados. A gente tem 5 tipos principais no R. A gente tem alguns outros que podem ser considerados também primitivos, mas, por enquanto, a maior parte dos lugares consideram esses 5, que é o character, o numeric, o integer, o complex e o logical. Primeiramente, sobre o character. Ele é sempre um texto, ele vai aparecer entre aspas. Então, um exemplo seria Oi ou minicurso DR. Nós temos que o numeric, ele vai ser números que podem ser representados em frações. Então, qualquer número que é decimal ou não, ele vai ser considerado numeric. Negativos também são considerados. O integer são todos os números inteiros. Então, pode ser tanto positivo como 150, quanto negativo quanto menos 4. Qualquer número que não tenha uma casa decimal ou seja complexo. Então, justamente o quarto é o complex, que é a representação dos números complexos, que sempre vai existir o i no conjunto desse número. Então, esses geralmente não são utilizados, mas eles existem e podem ser representados. E por último, o logical. O logical é justamente ele vai ter 3 possibilidades. Aqui estão como 2, porque esses são os que a gente geralmente trabalha. Então, são os números booleanos, é uma classificação que vai informar se é verdadeiro ou se é falso, se algo é ou se algo não é. Então, a gente tem o true ou false, mas quando não existe o valor, um booleano também pode ser representado por null, quando a gente não sabe se é verdadeiro ou se é falso. Mas, em geral, sempre vai ser true ou false. E nós temos a equivalência em que o true vai ser 1 e o false vai ser 0. Mas isso é mais na base dos números booleanos, mas também temos essas equivalências, o true e o false. Eles podem ser representados também só pelo T ou só pelo F, no R. Outras informações, se vocês quiserem dar uma olhada em outros exemplos, tem nesse site aqui. Irei deixar no material complementar também. Alguns detalhes sobre eles. Então, nós temos que existem algumas funções que conseguem transformar entre os tipos um dado em outro. Então, por exemplo, se a gente tem um caractere, só que ele é só número. Se a gente tem, entre aspas, o número 23, a gente conseguiria utilizar a função asNumeric para transformar num número. Mas se a gente tivesse um oi, ele daria algum problema. O asCharacter, ele funciona em geral para todos os outros tipos, já que tudo pode ser colocado entre aspas no final. E o como lógico geralmente funciona somente para números que são 0 ou 1 ou algum outro formato, mas são algumas funções que podem nos auxiliar quando a gente precisa transformar num jeito ou do outro, porque em geral a gente não consegue fazer qualquer operação entre tipos diferentes. Eles precisam ser do mesmo tipo.
Então, essas funções nos auxiliam quando a gente necessita transformar em outros tipos para conseguir fazer uma operação. A gente tem que os vetores e matrizes, eles só podem ter um tipo. Então, justamente essas funções auxiliam a gente a fazer isso. Todos os números no próprio vetor ou na própria matriz eles só podem ser desse tipo, não pode ter um numérico e um carácter juntos. Nós temos que o padrão para qualquer número que é escrito no R, ele é numeric. Então, mesmo que seja só um inteiro, muitas vezes tem que forçar um número a ser numeric. A ser integer, não numeric. E pode-se simplificar o true como T e o false como F. Então, agora eu vou mostrar para vocês no R algumas coisas e posteriormente a gente volta para a aula aí. Então, primeiramente, nós temos ali declarando algumas variáveis. Então, a gente declara o x como 5. E se a gente for verificar qual que é a classe do x, é numeric. Então, como eu disse, por padrão, ele não vai ser como um inteiro, ele vai ser como numeric. Agora nós temos aqui o y, e se a gente declarar com esse L, ele vai transformar em um inteiro. Então, se eu hoje for fazer o class aqui do y, vai ser como inteiro. Outra forma de fazer isso também é utilizando a função integer, que ele vai transformar também a class do y em inteiro, em vez do ser diretamente como x foi em numeric. Isso é só para informar vocês. Também é possível ver, se vocês precisarem ver em algum momento, mas esse integer ele tem um problema que ele vai se transformar sempre em zero. Mas vocês podem ver aqui do lado se vai ser inteiro ou se não vai ser. Isso geralmente só aparece quando nós temos... Aqui vai aparecer só como L. A gente utiliza vetores ou matrizes. Geralmente aparece se é um inteiro, se é um numeric, se é qualquer outro formato. Aqui o detexto. O texto vai ser minicurso DR. E aqui a condição também. E se a gente fizer aqui a classe dos dois, perguntar qual que é a classe, vai ser caractere e lógico. Então, exatamente como foi informado. Outra forma de fazer esse condição ser um verdadeiro ou ser um falso, nós temos utilizando os operadores de maior igual, só menor que, maior que, ou como sendo igual, ou diferente. Então, aqui se a gente tem x é menor que 5, o x é igual a 5. Então, aqui a condição vai ser igual a falso. Se a gente fizer menor ou igual, esse condição ele vai virar verdadeiro. Se a gente fazer maior ou igual, vai continuar dando verdadeiro. Se a gente fizer só maior que, vai dar como falso. E se a gente fizer como igual, nós temos que vai dar verdadeiro também. E se a gente fizer que vai ser diferente, vai dar que vai ser falso. Então, esses são os 5 tipos. Na verdade, são 6 tipos que nós temos de comparação. E eles vão naturalmente transformar os números que a gente está fazendo para verificar se a condição é verdadeira ou se é falso. É basicamente o que a gente utiliza muito dentro do if. Então, isso em si pode fazer uma condição, uma variável lógica, ser verdadeira ou ser falsa. Aqui outra informação extra que nós temos é que o nada, o que pode representar alguma coisa que seja nula, tem 3 formatos, na verdade, que não tem um aqui que não está. Então, nós temos que o nada pode ser representado somente por um espaço em branco. Então, só que vai ser aqui como character. O NA, que é em branco também, ele vai ser feito como se fosse um lógico. E no null, ele vai ser também ele é visto como realmente nada. Ele é o tipo nulo, como se fosse um caractere. Mas a classe dele é o nulo, é nada, é o que não existe. Então temos esses 3 formatos dependendo do tipo de uma coluna que pode aparecer numa matriz ou num data frame que posteriormente nós iremos utilizar. Eles têm esses 3 formatos que podem aparecer e indicar que nada existe naquele local. Então, muitas vezes a gente tem que procurar por esses 3 tipos e algumas outras formas que podem aparecer. Às vezes tem pessoa que representa no seu banco de dados como um ponto, se não tem nenhuma informação.
Então, às vezes, a gente tem que ter essa noção do que é representativo do nada. Aqui, os números complexos. Então, Z, o número complexo é 2 mais 2i, ou Z pode ser o 3 menos 1i. Só dois exemplos diferentes para variar um pouco. Aqui a declaração de vetores. Então, na verdade, isso aqui a gente vê posteriormente. Vamos voltar para o material agora. Tá. Então, aqui nos detalhes sobre os tipos primitivos, terminamos o que a gente tinha que ver aqui. E agora uma parte um pouco mais teórica, que é o que são os tipos de dados em geral. Então, nós temos os dados estruturados, os dados semi-estruturados e os dados não estruturados. Primeiramente, os dados estruturados são geralmente organizados em tabelas, com linhas e colunas, e geralmente eles vêm de arquivo CSV ou algum outro arquivo que esteja organizado, ou bancos de dados. E eles sempre são nesses formatos definidos, que a gente sabe o formato, a gente sabe como eles estão, a gente sabe todas as informações que a gente precisa para retirar as informações diretamente deles. Os dados semi-estruturados é que a gente tem alguma organização, mas eles não têm um modelo rígido como uma tabela, não é cada coluna separada uma pela outra, não é cada linha uma informação diferente. A gente pode ter alguns arquivos de logs, JSON, XML, porque eles têm as informações, a gente sabe que a maior parte vai ter algumas informações comuns, como data. Aqui a gente pode ter o mesmo customer, mas eles não são realmente pré-definidos como tendo todas essas informações. Então, eles não têm esse modelo rígido que seria de uma tabela de todos terem as mesmas informações ou tendo informações parecidas. Então, ele pode ser utilizado, mas eles podem ser um pouco mais complicados do que tabelas para qualquer extração de informações. E os dados não estruturados, a gente tem como exemplo imagens, vídeos, áudios, alguns textos que realmente estão sem formatação, com postagem de redes sociais, mas eles não têm alguma estrutura pré-definida, porque existem diversos formatos de imagem, como JPEG, como PNG e algumas outras centenas que existem por aí. Então a gente nunca tem certeza de qual é o formato delas, como é a estrutura dos dados que elas estão nessa imagem. Então, eles são considerados dados não estruturados, porque a extração de informações de dados deles é muito mais complicada do que os outros dois formatos. Então, agora, realmente, que a gente pode utilizar, que são os outros tipos de dados, é uma outra forma de classificar os dados. Então, nós podemos pegar lá os tipos primitivos e organizar eles nesses 5 tipos diferentes aqui. Então, nós temos os vetores, as listas, as matrizes, os data frames e os fatores. E as funções deles diferentes que a gente vai ver agora. Então, primeiramente, a gente vai ver uma diferença, o que é um vetor e uma lista, porque uma lista, tecnicamente, pode ser similar ao vetor, em que vai ser objetos unidimensionais, eles não têm uma grande... não tem uma segunda dimensão, como teria uma matriz, e como a gente já viu o vetor, a gente só vai ver qual é a diferença do vetor para uma lista. Então, a principal diferença entre eles a principal diferença é que os vetores vão ser sempre formados pelo mesmo tipo primitivo e a lista eles podem ter tipos diversos. Então, por exemplo, aqui, esse vetor aqui, ele só pode ser numérico. Aqui, mesmo que eu tente colocar um lógico e um número, ele vai ser numérico também. Aqui, mesmo que eu coloque um caractere, um número e uma operação lógica, ele vai se transformar tudo em caractere. Então, o vetor, ele só aceita se tu fizer no formato somente com um tipo primitivo. Tu não pode ter mais de um. Já a lista, como aqui teve um exemplo que eu fiz aqui da lista, ele pode ter inteiros, pode ser lógicos, podem ter caractere, pode ter uma outra lista dentro da lista. Então, aqui, como eu fiz declarado, aqui a gente tem números, aqui a gente tem 2 lógicos, aqui a gente tem um caractere e aqui a gente tem uma lista com números e com booleanos. Então, a lista, mesmo sendo unidimensional, ela permite muito mais mobilidade do que o próprio vetor. Mas, por ela permitir essa mobilidade, muitas vezes outras funções não conseguem utilizar elas. Por isso que é mais comum utilizar os vetores, mas, se for necessário, a gente pode utilizar as listas.
que eu criei, os mesmos vetores que tinham aparecido lá. Então, se eu for fazer um vetor com somente os números 1, 2 e 6, a gente tem que a classe do vetor vai ser numeric. Só que se a gente fizer com false true e com o número 5, ele também vai ser numeric, por causa que mesmo tendo o verdadeiro e falso sendo booleanos, e se eu realmente colocasse um booleano aqui, ele iria ser de uma classe lógica. Por ele ter o número 5, ele vai se transformar, como eu comentei, em falso igual a 0 e o verdadeiro igual a 1. Então, é por isso que ele vira um lógico. Quando a gente tem, até dá pra ver aqui, ó, numérico, 0, 1 e 5. Quando a gente tem aqui com um caractere, sempre vai virar caractere. Então, aqui a classe vai ser do vetor, vai ser caractere. Então, o verdadeiro, o 2 e o 6 vão virar tudo, entre aspas, vão virar caracteres. Além disso, para listas, isso não vai acontecer. Então, aqui o lista, a gente vai ter uma lista de 4 valores. Ele considera 4 mesmo aqui tendo vários outros, mesmo algum deles sendo vetores. Então, mesmo se eu colocar aqui um class lista, ele vai dar do tipo lista, porque ele não está pedindo especificamente de um valor de dentro. Todos esses vão ser uma lista e vai ter vários valores em cada uma das posições da lista.